momento maravilhoso, o momento da palavra de Deus. A palavra que nos edifica, a palavra que nos fortalece, a palavra que abre a nossa visão. E o compromisso de Deus é com a sua gloriosa palavra. Deus não tem compromisso com o que eu acho, com o que eu sinto, né? Não tem compromisso. O compromisso dele é com a palavra dele. Ele tem a sua gloriosa palavra. E nós queremos aprender da palavra de Deus. No livro de Tiago, capítulo 4, o verso 17. Somente este versículo, que fala tanto, um versículo só, e que abre a nossa visão, que traz direção para nós. Olha só o que está escrito em Tiago 4,17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Esse versículo tão pequenininho, né? Mas olha só que tamanha revelação. Aqui fala sobre o pecado da omissão. Pecado não é somente de ação, de fazer algo. Eu fiz algo, então eu pequei. Não. Pecado também existe o pecado da omissão. Quando eu sei fazer o bem e eu não faço o bem, então eu estou cometendo pecado. Já imaginou? Meu Deus do céu! E muitas vezes nós apontamos dedo em pessoas que teve o pecado da ação, cometeu algo, e fala pecou. E talvez nós estamos pecando muito mais, né? Através da omissão, deixando de fazer algo que nós sabemos fazer, podemos fazer, e porém não estamos fazendo. Aí nós cometemos pecado. E o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é fazer aquilo que Deus não mandou eu fazer, ou também o contrário, né? Não fazer aquilo que Deus me orientou a fazer. Aí entra o pecado da desobediência, o pecado da omissão. Então é muito forte esse versículo da palavra de Deus em Tiago 4,17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então você sabe fazer o bem. E isso aí abrange muitas coisas, né? Como abrange? Meu Deus do céu. Olha, eu sei que eu orar com a pessoa, interceder com a pessoa, estou fazendo bem para aquela pessoa, né? Então, pelo fato de eu não estar fazendo isso, estou cometendo pecado. Viu tanto que é sério? Tanto que é sério. Eu sei que se eu orar com a pessoa, e eu se orar, falar com Deus, apresentar a vida de uma pessoa, e eu estou fazendo o bem para aquela pessoa. É ou não é verdade? É verdade. E aí eu deixo de orar para aquela pessoa, então eu cometo pecado. Então, como Samuel falou, né? Poderia eu cometer pecado deixando de orar por vós, né? Então nós precisamos de orar pelas pessoas, de pregar o evangelho. Não é ficar calado, né? Pregar a palavra de Deus é cumprir a palavra do Senhor Jesus, que diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. E estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falam novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então, quando nós, essa palavra é para todos os cristãos, pregar a palavra de Deus, pregar com o próprio testemunho, pregar também a palavra, mostrando versículos da palavra de Deus, mostrando a verdade, mostrando aqui a palavra de Deus, que está escrito aqui na palavra de Deus. A importância de, olha, está escrito aqui.
e o pregar através do próprio testemunho, né? As pessoas têm que ver Cristo em nós, as vidas, onde você trabalha, né? Os seus colegas de trabalho, os seus funcionários, o seu patrão, todas as pessoas, a sua família tem que ver Jesus na nossa vida, tem que ver Jesus em nós, a nossa atitude, deu Jesus em nós, Cristo em nós, a esperança da glória em nome de Jesus Cristo. A importância de nós ofertar na obra de Deus, porque como que é importante a obra de Deus, os templos, de como que é importante devolver o dízimo. Eu sei que devolver o dízimo é importante. Eu estou devolvendo? Então, se não estou devolvendo, estou em pecado. A palavra de Deus é clara. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, né? De ir na igreja, eu congregar, eu preciso de congregar. Eu sei que preciso congregar, mas não vou, então estou cometendo pecado. Abrange muita coisa. Então, a importância de nós fazermos o bem e não ficarmos negligenciando, né? O pecado da negligência. Então vamos fazer o bem, ajudar o carente, o necessitado. Talvez você está andando, você está no comércio, está lá em compra, você vê uma pessoa precisando de uma ajuda, ajude aquela pessoa. Talvez você está no trânsito, vendo uma pessoa precisando de um socorro, ajude aquela pessoa. Você pode ajudar aquela pessoa, né? Talvez está lá com o pneu furado, não tem condições, está lá com dificuldade de trocar o pneu. Quer que você dá uma paradinha e ajudar aquela pessoa? Então é muito importante. Então, meus amados, em nome do Senhor Jesus, vamos dedicar e meditar nessa palavra. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E nós vamos falar com Deus agora. Momento da oração. Vamos orar, vamos apresentar diante de Deus, em nome de Jesus, as nossas vidas. Momento da oração, no nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e amado Pai que estais nos céus, Tu és o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o Teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, nós aprendemos da Tua palavra. Tua palavra falou conosco em Tiago 4,17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor perdão. Perdoa, meu Deus, o pecado da omissão. E de agora para frente, meu Pai, nós vamos, meu Senhor, ficarmos atentos e não vamos cometer este pecado, o pecado da omissão, o pecado de ver, meu Deus, que pode fazer o bem, meu Deus, mas não faz. Então comete o pecado. Então abre o nosso entendimento, nós oramos e profetizamos a bênção em nome de Jesus e para a glória de Jesus que eu digo amém e amém, Senhor.